Você já se perguntou sobre a história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos? Essa narrativa, enraizada nas escrituras antigas, transborda como enigma e intriga muitos ao redor do mundo. Uma visão extraordinária, um vale desolado e uma multiplicidade de ossos secos, todos esses elementos conspiram para criar uma narrativa inesquecível. Isso desperta nossa curiosidade, nos incentivando a explorar suas profundezas e descobrir seus segredos. Venha comigo, enquanto percorremos essa narrativa mística. Podemos encontrar essa narrativa em Ezequiel versículo 37 capítulos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ezequiel, um sacerdote convertido em profeta, foi uma das figuras mais significativas do Antigo Testamento. Esse homem de fé nasceu em uma linhagem sacerdotal durante a tumultuada era do cativeiro babilônico, por volta do 6º século a.C. Sua vida tomou um rumo inesperado quando foi exilado para a Babilônia, junto com seus companheiros israelitas. No meio do desespero e da deslocação, ele encontrou sua verdadeira vocação. Das responsabilidades sacerdotais de seus antepassados, Ezequiel passou a ser um profeta, um mensageiro divino. Suas profecias, frequentemente simbólicas e complexas, eram um farol de esperança para seu povo, uma promessa de restauração e renovação. Suas mensagens não eram apenas para sua época, mas ecoam até hoje, séculos depois. Suas palavras, registradas no livro de Ezequiel, são um testemunho de sua jornada espiritual e sua missão divina. Elas oferecem clareza profunda sobre a natureza da fé, redenção e justiça divina. Ezequiel foi escolhido para uma visão divina, uma visão que continua a intrigar e inspirar. Imagine estar em um vale repleto de ossos, uma visão sombria até onde os olhos podem alcançar. Visualize uma paisagem vasta e expansiva de restos branqueados pelo sol, contrastando de forma nítida com a areia. Este não é um vale comum. Este é um lugar de finais, um cemitério de ossos de muito passado. Este é o vale em que Ezequiel se encontra, confrontado pela realidade nua e assustadora da mortalidade. Ezequiel, o profeta, o homem escolhido para testemunhar esse espetáculo sinistro, permanece sozinho em meio à desolação. O vento geme, agitando a areia áspera e sussurrando contos esquecidos através dos crânios vazios. O ar é denso com o peso do silêncio, o tipo de silêncio que canta vidas outrora vividas e agora perdidas. O vale, um panorama desolado de ossos espalhados, se estende sob um céu indiferente. A brancura marcante dos ossos contra a terra árida e estéril pinta um quadro de desespero total. Um mar de restos esqueléticos, cada um é um testemunho silencioso de uma vida que já foi, agora reduzida a nada mais do que uma concha frágil. No entanto, há uma certa beleza na desolação, um lembrete comovente da natureza transitória da vida. Cada osso, cada crânio vazio, conta uma história de existência, de batalhas travadas e amores perdidos, de alegria e tristeza, do ciclo de vida e morte que governa todas as coisas. Este vale é um espelho erguido até a essência mesma da existência, um reflexo nítido e inabalável do destino inevitável que todos compartilhamos. Ezequiel, parado no meio deste quadro de mortalidade, é tocado pela profundidade da cena. Um homem de fé, ele é confrontado pela realidade crua da morte, mas permanece inabalável diante da desolação. Seu coração, embora pesado, está repleto de um senso de propósito, uma missão divina que o impulsiona para a frente. E então, uma voz ecoou pelo vale, um comando divino para Ezequiel. A voz, ressoando com uma autoridade que transcende o mundo mortal, quebra o silêncio, sendo um farol etéreo no coração da desolação. Mas isso, caros ouvintes, é apenas o começo. A voz ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos. Era uma ordem divina, um mandato que continha em si a promessa da ressurreição. Ezequiel, parado no meio do vale cheio de ossos secos, fez como lhe foi ordenado. Ele começou a profetizar. Ele pronunciou palavras de vida, palavras de ressurreição, palavras que ecoavam com autoridade e poder divinos. Enquanto ele profetizava, os ossos secos, que uma vez simbolizavam morte e decadência, começaram a se mexer. Eles tremeram e sacudiram, se unindo osso a osso.
Tendões e carne começaram a cobri-los, e o fôlego entrou em seus corpos. O vale, antes um lugar de morte, agora era um lugar de vida, um lugar de ressurreição. Isso não foi um milagre comum. Foi uma demonstração poderosa da autoridade divina e um testemunho do poder da profecia. Os ossos secos, que jaziam espalhados e sem vida, foram transformados em um poderoso exército, erguendo-se alto e forte. Mas o que isso significa? Qual é a importância dessa profecia? Vamos aprofundar. Os ossos secos simbolizam o povo de Israel no exílio. Eles estavam em um estado de morte espiritual, desconectados de sua pátria, de seu templo e de seu Deus. Sentiam-se abandonados, sem esperança e sem vida, assim como os ossos secos no vale. Mas por meio dessa profecia, Deus estava enviando-lhes uma mensagem. Ele estava dizendo a eles que, não importa quão secos, quão sem vida, quão sem esperança se sentissem, Ele poderia soprar vida neles. Ele poderia ressuscitá-los, restaurá-los e renová-los. No entanto, a profecia de Ezequiel vai além do contexto imediato. É uma mensagem atemporal de esperança e renovação. É um lembrete poderoso de que, não importa quão graves sejam nossas circunstâncias, não importa quão sem vida possamos nos sentir, sempre há esperança. Sempre há a promessa da ressurreição. Essa profecia é um testemunho do poder da palavra divina. Ela nos mostra que palavras faladas sob autoridade divina podem trazer transformação, renovação e ressurreição. Ensina-nos que mesmo no meio da morte e da decadência, a vida pode surgir, a esperança pode ser reacendida e a renovação pode acontecer. Então, da próxima vez que se encontrar em um vale de ossos secos, lembre-se de Ezequiel. Lembre-se de sua profecia. Lembre-se do poder da palavra divina, da promessa da ressurreição e da esperança de renovação. A profecia de Ezequiel não era apenas sobre os ossos, era uma mensagem de esperança e renovação. E se olharmos para a visão de Ezequiel através de uma lente moderna? É uma pergunta que pode abrir novas perspectivas de entendimento e trazer conhecimento frescos para esse conto antigo. Na agitação do nosso mundo moderno, muitas vezes nos encontramos em nossos próprios vales de ossos secos. Esses vales representam nossos momentos de desespero, nossos períodos de se sentir perdido, desconectado ou espiritualmente ressequido. Todos já estivemos lá, não é mesmo? Aquelas vezes em que parece que estamos caminhando por um deserto, ansiando por um sinal de vida, um lampejo de esperança. A visão de Ezequiel nos lembra que mesmo em nossas horas mais sombrias, a transformação é possível. Os ossos secos simbolizam partes de nós mesmos que podemos ter negligenciado ou deixado definhar, aspectos de nossas vidas que permitimos que caíssem no abandono. O sopro de vida que Ezequiel profetiza não é apenas um rejuvenescimento físico, mas um despertar espiritual, um agitar da alma. Pense em um momento em que você sentiu aquela centelha de inspiração, aquele repentino impulso de energia que surge quando uma ideia se estabelece. Isso é o sopro de vida em ação. É um lembrete de que, não importa quão árida ou desolada a paisagem possa parecer, sempre há potencial para novo crescimento, renovação, renascimento. A visão de Ezequiel também fala do poder da fé. É uma fé que vai além de qualquer doutrina religiosa específica. Trata-se de confiar no processo da vida, acreditar em nossa própria capacidade de mudar, de crescer, de ressurgir das cinzas. Em um mundo que frequentemente parece caótico e incerto, a visão de Ezequiel oferece um farol de esperança. É uma afirmação de que, mesmo diante da adversidade, temos a força para superar, reconstruir, insuflar nova vida em nossas circunstâncias. Portanto, ao navegarmos por nossos vales modernos, lembremo-nos da visão de Ezequiel. É um lembrete para permanecer resiliente, manter a fé e acreditar no potencial de transformação que reside dentro de cada um de nós. A visão de Ezequiel, assim, torna-se uma narrativa temporal de esperança, resiliência e poder da fé. O que podemos extrair dessa história antiga? Que a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos sirva como uma poderosa alegoria. Ela encapsula a essência da esperança, da restauração e do espírito indomável da resiliência. Os ossos, sem vida e espalhados, representam uma situação de desespero e desolação. No entanto, mediante o comando do profeta, eles se unem,
imbuídos de vida e espírito, significando o potencial de renovação mesmo nas circunstâncias mais adversas. A história de Ezequiel não é apenas sobre ossos e profecia. É uma narrativa de fé, um testemunho do poder da crença e da força do espírito humano. Fala ao coração de cada indivíduo que enfrentou adversidades e emergiu mais forte, cada pessoa que foi derrubada e se levantou novamente. Além disso, esse conto destaca a importância de entender e interpretar símbolos e visões. A visão de Ezequiel não era literal, mas sim uma representação metafórica da situação dos israelitas e de sua eventual salvação. Ela nos ensina o valor de olhar além da superfície, de aprofundar nossas experiências e extrair a sabedoria oculta nelas. Nesta era moderna, frequentemente nos deparamos com situações que espelham o Vale dos Ossos Secos. Enfrentamos desafios que nos deixam quebrados, espalhados e sem vida. Mas, como Ezequiel, devemos lembrar que essas provações não são o fim, mas sim oportunidades para o crescimento e a transformação. A história de Ezequiel nos encoraja a abraçar o ciclo de vida, morte e renascimento. Nos instiga a manter nossa fé, não importa quão sem esperança a situação possa parecer. Nos lembra da interconexão de tudo e da natureza cíclica da vida. Nos induz a refletir sobre nossas próprias vidas, nossos próprios vales e nossos próprios ossos. No final, a história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos nos lembra que mesmo diante do desespero, sempre há o potencial para o renascimento e a renovação. É uma mensagem atemporal, tão relevante hoje como era há milhares de anos, e continuará a inspirar e elevar as pessoas por gerações.